STF condena primeiro réu por atos de 8 de janeiro a 17 anos por tentativa de golpe de Estado e mais 4 crimes. Segundo réu, também é condenado. Ministro do STF, André Mendonça, causa incômodo no Ministério da Justiça ao dizer que não entende como o Planalto foi invadido. E você vai ver também. O governo estuda liberar até 14 bilhões de reais para saque aniversário do FGTS. Tragédia na Líbia. Número de mortos após inundações pode passar de 20 mil. Uso de medicamentos para a saúde mental cresce no Brasil. Israel testa táxi voador em Jerusalém para reduzir engarrafamentos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal condenou hoje o primeiro réu pelas manifestações do dia 8 de janeiro. Aécio Lúcio Costa Pereira ficará 17 anos preso por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e mais 3 crimes. Os ministros do STF encerraram nesta quinta-feira o julgamento do primeiro réu pelas depredações nos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Além da prisão decretada, Aécio Lúcio Costa Pereira terá de pagar uma multa no valor de R$ 44 mil por sua participação nas manifestações. O réu foi o primeiro acusado a ser julgado pela corte e condenado pela prática dos 5 crimes apresentados na denúncia da Procuradoria-Geral da República. A proposta vencedora foi apresentada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, seguido por Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Embora o ministro Cristiano Zanin tenha concordado com a condenação dos 5 crimes, a pena proposta por ele foi menor, 15 anos. Já Mendonça votou por absolver Aécio do crime de golpe de Estado e Barroso pela prática de abolição violenta do Estado Democrático. Nunes Marques defendeu a condenação por dano qualificado e deterioração do patrimônio com uma pena de 2 anos e 6 meses. O réu está preso preventivamente até que o seu processo no Supremo não gere mais possibilidade de recursos. A defesa dele ainda pode recorrer da decisão na corte. Aécio, de 51 anos, se filmou na mesa do plenário com uma camiseta pedindo intervenção militar e foi preso em flagrante dentro do Senado. Nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou a condenação do segundo dos 4 réus envolvidos, Tiago Matar. Tiago foi condenado a 14 anos pelos 5 crimes imputados a ele. Os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, discutiram hoje durante a sessão que julga os primeiros réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Eles divergiram e tiveram um debate ríspido no que se refere ao acionamento da Força Nacional no dia da invasão. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. Ninguém. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência nem de B. A CPMI do 8 de janeiro pediu as gravações das câmeras de segurança do Ministério da Justiça, mas foram informados que os registros ficaram armazenados por apenas 15 dias. E o pedido foi feito 7 meses depois dos atos criminosos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou oficialmente hoje a proposta para mudar a Constituição e incluir no texto que a posse e o porte de qualquer droga serão considerados crimes. A proposta de emenda à Constituição foi protocolada, mas precisa receber ao menos 27 assinaturas dos parlamentares para começar a tramitar. E mudando de assunto, 4 assaltantes tentaram invadir a casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na madrugada desta quinta-feira, na zona sul de São Paulo. Uma funcionária que chegava na residência para trabalhar percebeu o portão arrombado. Os assaltantes entraram no quintal, mas não conseguiram invadir a casa e acabaram fugindo. O ministro e a filha dele estavam no imóvel no momento da invasão. Imagens das câmeras de segurança foram entregues à Polícia Federal, que vai conduzir a investigação. A Polícia Civil também esteve no local para coletar impressões digitais. Os suspeitos não foram identificados. Vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Nesta semana, novos voos foram anunciados no aeroporto do Galeão. Depois de muita pressão das autoridades, o governo federal decidiu limitar o número de voos nos aeroportos aqui do Rio. O de Santos Dumont, por exemplo, no centro da cidade. Apesar de ter uma estrutura menor, o terminal recebeu mais de 10 milhões de passageiros no ano passado, 4 milhões a mais do que o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Apesar disso, a concessionária que opera o terminal do Galeão espera fechar 2023 com um saldo superior a 7 milhões de passageiros. Até o fim do ano, serão mais 7 destinos dentro do Brasil e outros 2 internacionais. E a Polícia Federal resgatou nesta quarta-feira um filhote de onça parda no morro Pavãozinho, na zona sul do Rio. De acordo com as informações do Serviço de Inteligência da PF, o animal silvestre seria vendido por R$20 mil, o que é proibido por lei. O filhote será encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres em Seropédica, na Baixada Fluminense. A unidade é vinculada ao IBAMA. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Anderson, uma ótima noite para você. Até mais. E o uso de medicamentos para a saúde mental disparou no Brasil. Especialistas alertam que a utilização de antidepressivos e estabilizadores de humor sem orientação médica pode ser prejudicial à saúde. O levantamento realizado pela E-Pharma aponta alta de 73% no consumo dessa categoria de medicamentos na soma entre janeiro e julho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O estudo mostra que as classes terapêuticas mais consumidas nesse período foram antidepressivos, hipnóticos sedativos, antipsicóticos e estabilizantes de humor. De acordo com a E-Pharma, algumas regiões do país tiveram aumento acima da média no consumo dessa modalidade de remédios. No Nordeste, a alta foi de 185% nos primeiros 7 meses do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. E no Centro-Oeste, o aumento foi de 140%. Algumas faixas etárias também tiveram um crescimento bastante expressivo, principalmente entre pessoas com mais de 59 anos de idade. Para esses pacientes, a alta no consumo foi de pouco mais de 300% no período. A E-Pharma alerta que para tratamentos com esses medicamentos é imprescindível buscar orientação médica. Ouça o que diz este especialista. As medicações de uso controlado, o próprio nome já diz, elas são controladas porque elas têm risco. Então, principalmente, precisa de um profissional acompanhando tanto do início do tratamento quanto do manejo das medicações. Essas medicações, elas precisam de doses diferentes para pessoas diferentes. O tratamento ele é único, ele é individualizado. Qualquer problema de saúde tem que ser revisto por um médico. E aí a gente entra em várias classes de medicações diferentes, principalmente os mais dissipados hoje em dia, que são os tarja pretas, os benzodiazepínicos, o clonazepam, São medicações que hoje em dia a gente tem que entender elas como também sendo um veneno. A diferença
de hoje, do veneno para o remédio, é a dose. E a gente acaba perdendo a mão na dose. Essa é a importância do profissional. Ele vai estar ali para te ajudar, tanto na dose da medicação, quanto nos efeitos colaterais que essas medicações causam. A gente sabe que são inúmeros. E a gente tem que entender, dando uma explicação bem breve, né? Por que a medicação é de tarja preta? Tarja preta significa uma medicação que causa dependência. Então, você iniciar a medicação por conta própria, um dia você vai ser dependente dela. Então, tem que ter cuidado, tem que ter cautela nesse momento. Mais importante, se tiver precisando de ajuda, procura um profissional, um psiquiatra ou um médico que vai poder te ajudar. E veja a seguir, tragédia na Líbia. Número de mortos após inundações pode passar de 20 mil. E ainda, Israel testa táxi voador em Jerusalém para reduzir engarrafamentos. Nós voltamos em instantes. Até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, o setor de serviços cresceu 0,5% em julho, segundo o IBGE. O resultado acompanha a previsão do mercado. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Essa já é a terceira variação positiva consecutiva do indicador, que entre maio e julho cresceu 2,2%. Os dados são da pesquisa mensal de serviços do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 3 das 5 atividades pesquisadas apresentaram alta no mês de julho, com destaque para os transportes, segmento que representou aí o maior impacto sobre o resultado geral do índice, como explica o economista. Acompanhe. O setor de transporte, principalmente transporte de carga, foi aquele que apresentou a maior alta em julho em relação a junho. Isso é em decorrência de vários fatores, principalmente a atividade industrial, que a gente percebeu que nos últimos meses houve realmente algum incremento, assim como principalmente o agronegócio. Então, ele, na verdade, vem em decorrência de outras atividades que não são propriamente serviço. É preciso considerar também que a atividade econômica no Brasil vem em oscilação bastante alta. Então, nós estamos experimentando determinados períodos que tem uma queda ou uma redução muito grande na atividade econômica, com períodos curtos de alta atividade econômica. É verdade que a gente pode considerar como sendo um prazo mais longo, por exemplo, 12 meses, a alta do serviço relativamente alta, mas a gente precisa observar que nos períodos mais curtos a gente está tendo uma oscilação muito grande e convém que isso seja corrigido. É isso aí. Esse resultado do mês de julho para o setor de serviços representa alta de 13,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. E no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento foi de 6%. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quinta-feira em queda, conforme investidores repercutiam uma série de divulgações de dados econômicos no exterior. O destaque ficou com a decisão do Banco Central Europeu de subir os juros na zona do euro, a inflação ao produtor nos Estados Unidos e as notícias vindas da China também ficaram no radar. No Brasil, o dia foi de agenda fraca, contando apenas com novos números do setor de serviços. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,91% e encerrou o dia cotada a R$ 4,95 na venda. O governo federal estuda liberar até 14 bilhões de reais para o saque aniversário do FGTS. A medida pode ser retroativa. As sugestões de mudança do Ministério de Trabalho no saque aniversário do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço podem ter impacto na economia. O acesso de demitidos ao saldo do fundo deve ser retroativo à criação desse tipo de saque. Isso significa que todas as pessoas que optaram pelo saque aniversário de 2020 para cá e foram demitidas podem ter o direito de resgatar o saldo que havia na conta do FGTS no momento de sua demissão. Segundo o governo, esse montante está estimado em 14 bilhões de reais.
Pelas regras atuais, ao retirar uma parcela do FGTS a cada ano, o trabalhador deixa de receber o valor depositado pela empresa, no caso de demissão sem justa causa. O texto deve permitir ao trabalhador que optar pela modalidade de saque aniversário a possibilidade de sacar também o saldo da conta e não apenas a multa rescisória. A proposta deve ser encaminhada ao Congresso Nacional. Segundo o FGTS, no início do ano, 28 milhões de trabalhadores tinham feito a opção pelo saque no mês de seu aniversário. As retiradas somavam 33 bilhões de reais. Outra ideia de Marinho é impedir o trabalhador demitido que tenha sacado o saldo do FGTS de aderir novamente ao saque aniversário, o que evitaria as retiradas periódicas do fundo. E nos destaques internacionais, o prefeito de Derna, a cidade líbia mais atingida pela enchente histórica do fim de semana, afirma que o número de mortos na tragédia pode chegar a 20 mil. A ONU alerta para o risco de doenças transmitidas pela água contaminada. Os trabalhos de resgate e retirada de corpos de vítimas da tragédia na Líbia foram intensificados. Dezenas de cadáveres enfileirados nas ruas de Derna aguardam para serem enterrados. Moradores tentam identificar familiares e amigos. Muitos corpos permanecem sob os escombros de edifícios devastados ou no mar. A Líbia faz patrulhas no litoral para tentar recuperar as vítimas. A ONU alertou para o risco de surto de doenças que podem causar ainda mais mortes. Água potável é uma das necessidades mais urgentes nesse momento no país. Em Derna, o prefeito da cidade diz que o número de mortes pode chegar a 20 mil. A estimativa foi baseada no número de bairros completamente destruídos, quando 2 barragens se romperam na cidade portuária no domingo, liberando um enorme volume de água. A ONU anunciou uma ajuda emergencial de 10 milhões de dólares e vários países já enviaram equipes de resgate. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou o convite do líder Kim Jong-un para visitar a Coreia do Norte após uma reunião em Vostokny. Os dirigentes anunciaram o reforço da cooperação entre os dois países. E olha só, um táxi aéreo sem passageiros sobrevoou Jerusalém como parte de um experimento. É isso mesmo, destinado a desenvolver uma rede de drones, o objetivo é aliviar o congestionamento do tráfego. Fabricada por uma empresa chinesa, a nave decolou do heliponto do hospital de Hadassah, no oeste da cidade, para um voo de teste de alguns poucos minutos, sem passageiros a bordo. O veículo autônomo, que funciona com eletricidade, tem uma cabine para 2 pessoas e pode voar até 35 quilômetros, de acordo com os organizadores do experimento. Estamos criando um espaço aéreo gerenciado que vai permitir que muitas empresas voem drones no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, se quiserem voar um drone de uso médico e de entrega de comida, é possível fazer isso e ainda ajudar a criar um mercado economicamente viável. Israel é um dos países pioneiros no desenvolvimento de drones usados para fins militares. O exército do país utiliza os equipamentos para vigiar as áreas palestinas da Cisjordânia ocupada e a faixa de Gaza, assim como alguns dos países árabes vizinhos. Desde 2019, Israel investe na Iniciativa Nacional de Drones, com o objetivo de desenvolver os táxis aéreos. E olha só, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar cultos especiais no próximo sábado, dia 16 de setembro. É isso mesmo, e quem realiza o evento é o Ministério Mulheres que Vencem. Aqui na sede da Igreja da Graça, localizada na região central da capital paulista, vão acontecer neste fim de semana reuniões voltadas ao público feminino. Serão 2 cultos com o tema Prossiga para o Alvo, ministrados pela pastora Thaís Benevente, diretora estadual do movimento Mulheres que Vencem.
Natália Alexandre, auxiliar da pastora Thaís, fala dos objetivos do evento. Eu tenho certeza que todo mundo precisa saber como prosseguir para o alvo, né? E permanecer ali com constância. Então, o objetivo principal deste culto é fazer com que as mulheres entendam o caminho que elas devem seguir através da palavra de Deus, que eu tenho certeza que a pastora Thaís Benevente vai dar uma palavra abençoada no coração de cada um, em nome de Jesus. O Ministério Mulheres que Vencem visa desenvolver a autoestima do público feminino, além de curar feridas emocionais, resgatar os princípios da família e valorizar a fé. Funciona para realmente ser um braço para as mulheres, né? Então é uma parte muito importante da igreja, onde a gente consegue atender com muito afinco a cada mulher, cada dificuldade que elas passam e também ensinar a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Para que elas consigam permanecer da forma correta, obedecendo a palavra do Senhor. Ela também destaca os diferenciais de um culto ministrado especialmente para as mulheres. Normalmente nos cultos das mulheres simplesmente falam que a mulher deve ser sábia e edificar a sua casa, né? Mas não explicam como ela deve fazer isso, só estar abaixo do homem, ou ser o corpo e o homem a cabeça, acredito que não seja o suficiente. Então, nós precisamos de uma bagagem inteira para estar de acordo com a palavra do Senhor. E acredito que o papel nosso, né, no meio em que nós convivemos, é realmente ouvir a voz do Senhor e viver da maneira certa, de acordo com o que Deus manda a gente fazer. Então, se é sabedoria para fazer alguma coisa específica, seja para o trabalho, ou seja dentro de casa, sendo a diferença aonde ela passar. Não deturpando a imagem da mulher no meio do emprego ou no meio do mundo. As reuniões que serão realizadas neste sábado, às 11 da manhã e às 4 da tarde, terão novidades. Natália Alexandre faz um convite para o público feminino. Nós estamos com o coração sedento para receber cada mulher. Eu tenho certeza que todas vão sair, assim como nos cultos anteriores, renovadas, edificadas através da palavra do Senhor. E esse culto vai ser um culto inclusivo, onde os surdos também vão poder estar participando também com a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção que vai alcançar as mulheres que estarão aqui e através dessas mulheres que vão estar aqui representando cada família, né, também vai alcançar também as suas casas, aonde elas estiverem. Eu tenho certeza que tem uma bênção dobrada aqui que vai fluir através deste altar para a vida de cada um. Sábado é o dia de nós aprendermos com o Senhor, através da vida da pastora Thaís Benevente, como nós devemos prosseguir para o alvo. Levante as mãos agora e dê glórias! Então, mulheres, não esqueçam, é no próximo sábado. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela companhia, ótima noite para você e até mais.